Então vamos lá. As pessoas têm essa preocupação. O ponto é que não há nenhuma pessoa para esse desenvolvimento. Aqui seria muito mais simples para você ter uma aproximação de si mesmo a partir dessa compreensão direta da verdade sobre quem você é, do que partir desta premissa, desta crença, desta ideia comum, a ideia de que há alguém presente e que pode e precisa passar por um processo de aprimoramento, de crescimento, de evolução. Isso é algo que não tem qualquer realidade. A visão da verdade sobre quem você é termina com isso. E essa visão é possível quando há autoconhecimento. É nesse autoconhecimento, no reconhecimento da verdade sobre quem você é, que fica claro a compreensão de que não há alguém caminhando nessa direção, na direção desse desenvolvimento pessoal. Isso é basicamente uma crença comum a todos, uma crença coletiva. A realidade daquilo que você é não está no pensamento, não está na ideia, não está dentro desse conjunto de conceitos que você tem dentro de si mesmo. Para sua informação, esses conceitos são conceitos adquiridos pela cultura, pela sociedade, pelo mundo à sua volta. É preciso uma compreensão da verdade sobre você. Uma compreensão direta a respeito de quem você é. Então, a verdade do seu ser, ela se revela quando há essa meditação para o despertar. Aqui, a meditação para o despertar não é o ponderar sobre quem você é. Não é criar ideias sobre quem você é. Não é tentar ter imaginações sobre quem você é. Essa meditação para o despertar é a compreensão do que significa meditação. Eu me refiro à meditação dentro da ciência do autoconhecimento, do verdadeiro autoconhecimento, da verdadeira constatação da verdade sobre si mesma, sobre si mesmo. Portanto, essa meditação para o despertar é o que eu tenho chamado aqui de real meditação. A prática da real meditação. A meditação te revela a verdade sobre quem você é. Ela te dá acesso ao seu próprio ser, à sua natureza essencial, à sua natureza divina. Então, o nosso encontro aqui sempre é lhe mostrando que todo esse processo de consciência conhecido por você, por todos nós, é um movimento da própria mente egóica. Uma mente adquirida dentro desse contexto de sociedade, de mundo, de cultura. É necessário que haja uma quebra dessa condição, dessa velha e antiga condição que é a condição do movimento da mente egóica, que é a condição do pensamento, que é a condição dessa padronização de cultura. Então, sua visão é uma visão completamente distorcida, uma visão completamente fora da realidade. Então, quando alguém se preocupa com essa questão do desenvolvimento pessoal, é porque não tem a mínima visão a respeito dela, dele, de quem ele é, de quem ela é. O seu ser é completo, ele não irá desenvolver, ele não irá evoluir. Ele não precisa disso.
E tudo que você precisa para constatar a verdade do que estamos colocando aqui é desta aproximação da meditação. É preciso haver um despertar para a meditação. Então, a real meditação irá trazer o despertar dessa consciência. O ponto é que, em geral, o ser humano ele está dormindo, adormecido quanto à necessidade da verdadeira compreensão dele mesmo. O ser humano vive inconsciente de si, envolvido com esses padrões mentais. E, portanto, ele está adormecido a respeito da oportunidade ou da possibilidade que ele tem de despertar para o seu próprio ser, para a sua própria consciência, para a verdade que ele traz dentro de si mesmo, de si mesma. A beleza desse encontro é que isso irá lhe dar ou irá lhe mostrar o que representa o fim de tudo isso. O pensamento ele está sempre envolvido com esse processo de memória, de recordação, de lembrança. E esse movimento do pensamento, ele também se projeta para a imaginação, para a ideação, para um projeto idealístico. Então, o movimento da mente é sempre esse, é o movimento do passado ou o movimento do futuro. O movimento da memória produzindo constante representações internas de sentimento, de emoção e de pensamento, de culpa, de remorso, de mágoa, de ressentimento. Coisas vindo do passado, que é basicamente pensamento. Ou então o movimento do pensamento está se ocupando sempre com o futuro. Desejos, sonhos, projetos, imaginações diversas. E esse é o movimento que eu tenho chamado de movimento do tempo. Esse é o assim chamado tempo criado pelo pensamento. Então é um tempo puramente psicológico, como eu tenho chamado. Ele não tem nenhuma realidade em sua vida. A vida é algo que acontece agora, aqui. E ela está completa. Não há qualquer necessidade de evolução nesse sentido, de desenvolvimento nesse sentido. Assim, essa pessoa que se preocupa com esse desenvolvimento ou que busca essa evolução, ela não tem qualquer realidade, porque a realidade é a vida. A vida aqui e agora, como ela é, como ela se mostra. Esse encontro com o seu ser, esse encontro com a verdade que você é a constatação do seu natural estado de pura consciência. Essa pura consciência é essencialmente completude, é essa vastidão, é esse ilimitado espaço, é esta ilimitada consciência, é essa ilimitada presença. Um outro termo muito comum que as pessoas usam é a expressão expansão da consciência. Compreenda que essa consciência, que é o seu ser, não se expande, não há nenhum movimento nela em direção a um aprimoramento, a um crescimento. Porque aqui se refere a essa única consciência, que é a consciência de Deus. Todo processo de evolução, todo processo de mudança, de transformação, sim, é possível na mente.
Mas a mente está dentro do tempo, ainda dentro desse processo de tempo psicológico. Portanto, por mais que a mente evolua, cresça e encontre novos espaços e novos territórios, a mente continuará sempre dentro desta própria específica limitação dela. A verdade que você é, que é consciência, que é o seu ser. Alguém tem chamado isso de iluminação espiritual ou despertar da consciência. Isso é algo pleno, é algo completo. Portanto, a meditação para o despertar é a real meditação. Eu me refiro à ciência da observação do movimento da consciência. Se você observa o movimento da consciência, tudo que você encontra se movendo nesse tempo psicológico é basicamente pensamento. Pensamento, sentimento, emoção, interpretação, julgamento, conclusões, crenças. Então, a observação desse movimento da consciência, na realidade, é a observação do movimento da mente. Essa atenção que você dá a si mesmo nesta observação. Esse não se deixar distrair por aquilo que o pensamento diz, por aquilo que o sentimento diz, por aquilo que a emoção diz. Isso é real meditação. Essa real meditação lhe dá esse contato com o seu ser, que é essa consciência. A forma prática disso, Ramana chamava de Inana Marga, ou caminho direto. Marga é caminho, o caminho direto, a forma direta de acessar a verdade do conhecimento. Inana é conhecimento. Aqui se trata desse conhecimento sobre quem você é. Esse conhecimento sobre quem você é naturalmente o reconhecimento da vida como ela é. Essa necessidade, ou essa suposta necessidade de evolução, de crescimento, de desenvolvimento pessoal, tudo isso desaparece quando você se vê dentro desse contexto de realidade, que é essencialmente felicidade, amor, paz, completude. Então, esqueça essa coisa de como pessoa se desenvolver. Investigue essa coisa da pessoa. Descubra seu ser, além do corpo, além da mente, além desse senso de pessoa, de identidade separada. Assim, os nossos encontros têm como propósito investigar isso com você e lhe mostrar que isso é possível ser feito agora, aqui. E isso é feito não por você, mas por esta presença, por essa consciência, por essa graça. Tudo que você pode fazer e precisa fazer nessa direção é descobrir o que é quietude, o que é permanecer cônscio de si mesmo, ciente do movimento da mente. Essa atenção sobre esse movimento da mente, esse não se deixar distrair por histórias, por crenças, por conclusões,
por imaginações, isso de não se deixar capturar pelo tempo psicológico, você está sempre agora, aqui. Não existe o passado e não existe o futuro, a não ser dentro desse movimento da mente, a não ser dentro desse movimento do pensamento. E quando isso cessa, esse espaço que se abre, esse espaço de não mente, de não identidade separada, de não eu, é esta presença, é esta consciência, é esta realidade, é a verdade sobre quem você é. Então, essa atenção plena, ou esta plena atenção, ela tem esse espaço aqui, dentro desse trabalho em si mesmo, em si mesma. É necessário descobrir a importância de estar presente, de não se deixar capturar por esse movimento, que é puramente egóico, movimento do tempo psicológico. Aliás, todos os conflitos, dilemas, problemas, adversidades, complicações, tudo isso está presente em razão desta condição, que é a condição da mente egóica, que está presente quando há esse movimento do tempo, que é o tempo psicológico. A noção de um eu presente no passado, presente aqui, gerenciando a vida, monitorando, controlando, fazendo, resolvendo. E esse mesmo eu caminhando em direção ao futuro. Então aí está o peso da ansiedade. Aí está o peso da imaginação, aí está o peso das conclusões ideológicas. Então essa visão da verdade sobre si mesmo, na ausência desse tempo psicológico, traz a revelação de que só há consciência, de que só há você em seu ser. Então não há qualquer necessidade da pessoa presente para se desenvolver, para evoluir. A mudança disso é possível quando esta presença, esse poder, esta graça, uma vez que você se torne disponível, não é que você irá fazer isso, repito, você irá descobrir o que é ficar disponível. Uma vez que esta presença, esse poder surge, ele irá criar uma transformação interna, uma mudança interna nesse corpo, nessa mente, nessa estrutura, nesse mecanismo biológico. Essa mudança nesse mecanismo biológico, nesse organismo vivo, o responsável por essa mudança é um poder que já está presente dentro do corpo. O que alguns chamam de Kundalini é o poder que irá trazer essa mudança, que irá trazer essa transformação. Você tem acesso a isso aqui em nosso canal. Nós temos uma playlist bastante extensa sobre isso, lhe esclarecendo a importância e como isso se processa.
Então, esse é basicamente o trabalho que precisa ser feito. Essa rendição, essa entrega. Através desta real meditação. Uma vez que você despertou para a meditação, percebeu a importância de se voltar para dentro, de ir além dessa ilusão que é a ilusão psicológica do tempo. Ok? Se isso é interessante, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Temos encontros online e também presenciais. Ok? Até o próximo encontro. Satsang é esse encontro com a realidade. Nesse encontro, você está nesse espaço, que é aquele no qual a realidade surge, a realidade aparece. E você se torna